Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eh, Alguns dias atrás, estava conversando com alguns alunos e eles me perguntaram, né, professor, como é que você faz para revisar ali os conteúdos de Python, de R? E eu falei para eles, falei assim, geralmente, né, como eu sou tutor da pós em ciência de dados, lá da UTF, geralmente eu quase não reviso tanto a parte de Python, porque no dia a dia ali a gente vai estar trabalhando bastante ali com Python, então a gente consegue meio que deixar essa parte da revisão ali, né? Não é uma matéria, principalmente aí para o concurso da PF, não é uma matéria que eu, no meu caso, daria tanta importância assim, né? Pelo contato que eu tenho com a matéria. Mas pensando nessa ideia de tirar um proveito dessa situação, para que não fique aquela revisão monótona, né? Porque a programação em si, principalmente Python, R, você só aprende executando, fazendo, treinando ali, para conseguir entender uma questão, né? E tirar o maior proveito dela ali, né? Não me engano, na prova da Polícia Federal ali do último concurso vieram três questões, né? Duas de R e uma de Python, se eu não me engano. E as três eram bem simples assim de resolver, né? E aí, a partir desse vídeo aqui, eu vou dar algumas dicas e pretendo gravar outros, né? Para que a gente possa utilizar essa técnica aqui. Então, para não deixar monótono a revisão, como eu faria no caso, né? O que que eu aconselharia? Pegar, tipo, questões de estatísticas, questões de raciocínio lógico, matemática, aquela parte de combinação e tal, e fazer, né? Resolver primeiro, né, a atividade ali, entender, né, o que que foi feito tanto em estatística quanto em RLM ali, e depois implementar aquela solução, né, porque você já está fresco na sua mente como que você consegue resolver aquela situação, né. E para não deixar monótono, né, o estudo ali de programação, eu sei que nem todo mundo gosta, né, dessa parte de programação, mas, cara, são 3 pontos ali, talvez até 4, né, que valem a pena e vocês vão ver que são coisas bem simples, né. Então, para esse vídeo de hoje, né, para não ficar muito longo, resolvi trazer essa questão aqui, ó, deixa eu copiar. E o que que eu vou usar para a gente poder resolver, tanto em Python, né, tanto em linguagem R. Aqui no Google, eu digitei Google Colab, quando vocês clicarem, eu vou deixar as 2 telas, em uma eu vou do lado esquerdo, eu vou estar fazendo em Python e do lado direito eu vou estar fazendo a mesma solução, né, no caso, em R, tá. Então a primeira vez, é comum que vocês tenham ali uma conta do Gmail, tá, para que as suas atividades ali, os seus códigos fiquem dentro do seu Drive, ali na Google, tá. Então, ó, só vir aqui, New Notebook, ele vai criar uma estrutura pra gente, aqui também eu vou criar uma nova estrutura, né, que a gente possa começar. Aqui eu vou colocar Python, o nome dela aqui, ó, Python e o nome daquela questão, né, o número daquela questão, né. E aqui do outro lado eu vou colocar, ah, R e o número daquela questão, tá. Porém, aqui do lado do R, a gente precisa mudar o ambiente para ele executar, tá. Para que a gente consiga fazer essa mudança, a gente tem que vir aqui, ó, em ambiente de execução, alterar o tipo de execução, e daí em vez de Python 3 a gente precisa, selecionar o R, tá. Então do lado direito aqui, eu vou estar rodando em R, né, os comandos em R, e do lado direito eu vou estar rodando aqui comandos em Python, beleza? Então, para que a gente consiga deixar aqui a questão, para que não precise ficar voltando aqui no site do que, eu vou copiar o que ele está me pedindo aqui na questão e vou colocar aqui, ó. Vou clicar em texto, aqui, ó, beleza? Já ficou o texto aqui.
Ah, melhor, colocar ele como se fosse um comentário aqui para que a gente possa trabalhar. Um bloco de comentário. Basta abrir aqui, ó, 3 aspas duplas ou simples, tá? E fechar com elas, beleza? A quantidade de elementos, 5 processos judiciais. Vou estruturar melhor aqui para que a gente possa ler e ver o que ele está sendo cobrado aqui, né, nessa questão. Então, só vou deixar desse lado aqui, ó, que a gente possa estar trabalhando, beleza? Aqui embaixo, então, depois das aspas aqui, eu vou iniciar. Vou colocar um print só para a gente ver se está saindo o resultado normal. Então, print, teste. A gente vê se ele vai rodar certinho. Se rodar, beleza. Tá conectando lá na máquina, no servidor do Google. Conectou e já saiu aqui o nosso resultado, o teste, então quer dizer que está funcionando. Do outro lado, a gente pode testar também. Vamos colocar aqui um print, não é? Teste também, né? Só para a gente ver se está... Ele levantar a máquina, subir a máquina lá no servidor para que a gente possa fazer a nossa aplicação rodar. Então, ó, perceba que logo no começo, né? A gente já consegue ver duas formas diferentes de se tratar, né? Para quem já sabe, já está há mais tempo, né? Desenvolvendo a parte aqui de teste, programação, enfim, já está mais por dentro, né, tanto da linguagem Python quanto da R, né? Primeira diferença é que aqui ó, ele já saiu o texto puro e aqui do outro lado, né, ele sai o texto, entre aspas duplas, e também a parte desse símbolo aqui que o R coloca, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, então, deixa eu apagar isso daqui, e a gente vai ali para a questão. Então, ó, se um conjunto de dados for constituído pela quantidade de erros registrados em 5 processos judiciais, a saber que são esses erros aqui, né? Então, no primeiro processo, deu 0 erro, no segundo 0, no próximo 4 erros, depois 6 erros, depois 10 erros, né? Então, tal conjunto de dados, né, possui média igual a mediana, então a média igual a mediana, distribuindo-se de forma assimétrica em torno dessa medida aqui de posição. Então, beleza. Deixa eu pegar esse conjunto aqui, ó. Colocar aqui. Poderia ser... Qual que seria o nome aqui, então, da nossa lista aqui de valores? Poderia ser processos, né? Poderia ser dados. Poderia ser valores. Enfim, poderia ser o nome que você quisesse. Eu vou colocar aqui como sendo dados, tá? Vou colar esses valores aqui, beleza? Primeira pegadinha que a banca CESP, ela vai... Quando ela dá um conjunto assim, de valores ali, igual tem em algumas questões, principalmente em Python, né? Ela te dá ali uma quantidade de valores, né? Quantidade de dados ali, de números. Pode estar em lista, pode estar em duplas e assim por diante, né? E a primeira coisa que ela poderia fazer aqui com uma pegadinha, que já vi umas 2, 3 questões ali, ó, é perguntar como é que vai sair, né? Eu printar esses dados aqui. Será que ele vai sair dessa forma aqui? Será que ele vai dar algum erro? Né? Ah, será que não vai sair dessa forma, né? Será que ele vai cortar alguns valores, né? Então, 2 segundos aí para vocês poderem pensar, né? O que seria interessante, né? Na hora que você está resolvendo esse tipo de questão em Python, né? É sempre você observar o que ele está usando aqui, ó, se é chave, se é colchetes, se são os parênteses, né? Nesse caso, ele não vai printar essa estrutura da forma que está aqui. Por quê? Eu vou dar um play aqui, ó. Ele comeu, né? Ele sumiu aqui com um valor zero. Por quê? Porque se a gente mandar printar qual que é o tipo disso daqui, deixa eu colocar aqui, ó, print, a gente pode utilizar uma função que chama type e já caiu. Esse tipo de função aqui, ó, no, na banca CESP, tá? Colocar os dados aqui dentro, tá? E aí eu vou mandar printar o que eles são, né? Ele vai printar que o tipo é um tipo set, ou seja, é um conjunto. Sempre que a gente tem esse tipo aqui, ele não deixa aparecer, né, valores iguais, né, nesse tipo aqui. Por mais que a gente tenha aqui mais valores zeros, né, ele não vai printar,
os valores que são em comum, que estão duplicados ali, tá? Então, primeira pegadinha aí que a banca CESP sempre coloca ali nas provas, tá? Segunda coisa, o próprio Gemini, que ele já entendeu o que está querendo aqui, ele quer dando sugestões, né? Primeira coisa, para que a gente resolva isso aí, é trocando isso daqui, ó, colocando colchetes, tá? Então, a partir do momento que a gente coloca os colchetes aqui em volta, isso aqui vira uma lista. Então, se a gente mandar printar aqui, ó, o tipo, então type, qual que é o tipo desses meus dados aqui, ó? Agora, o tipo desses dados aqui vai ter que ser do tipo list, né? Conjunto, array. Na prova, né? Pode ser que ela use outras nomenclaturas, né, para lista. Então, vou colocar aqui, ó. Pode ser a lista, ou list, né, do inglês ali. É, array, arranjo, é, vetor também, que já caiu, não sei se foi acesso, se foi a FGV, foi alguma outra banca que utilizou já como vetor, né? Mas isso aqui tudo pode acabar acontecendo e criando ali e saindo dessa forma. Então, beleza. Colocamos aqui os dados, tá? E da parte do R, do Python, esse daqui é o primeiro passo aqui que a gente consegue já ver algumas pegadinhas. Do outro lado, como que a gente pode vir a trabalhar ali e saber algumas pegadinhas, né, que a banca tem? Então, eu vou copiar esses valores aqui, ó, só os valores, tá? Eu vou vir aqui para o outro lado. Como é que a gente cria, então, uma lista ali, um conjunto ali de dados para que a gente possa trabalhar aqui do lado do R, tá? Então aqui deixa eu até colocar um comentário. Código em R. Então beleza. Aqui está o código em R. Para que a gente possa fazer a mesma estrutura aqui, ó, vou colocar até os mesmos nomes ali do jeito que tá. Só que a gente pode colocar ou a setinha, igual está sendo recomendado ali, ó, a menor e sinal de negativo, né? E a gente tem que utilizar um método aqui, ó, que chama C e os parênteses, e a gente passa os dados ali dentro, tá? Ou também poderia colocar o sinal de igual aqui, ó, tá? Dessa fórmula aqui, ó. Ele vai fazer igualzinho está sendo feito aqui, ó. Tranquilo? E para a gente printar, para ver se deu certo, como é que ele vai sair ali a estrutura para a gente, tá? Vou colocar dados, e daí ele vai lá e printa dessa forma aqui, ó, tá? Lembrando que isso daqui é meio que padrão, tá? Ele sai ali. Uma outra pegadinha que eles podem fazer, né? Se eu vir aqui, né, e trocar o print por catch, pela função catch, ele vai sair dessa fórmula aqui ou não? Né? Isso daí é uma pegadinha que também já caiu na banca CESP. Só de trocar o print pelo catch, né, pode ser que dê algum problema. Vamos ver o que ele vai rodar aqui e como que ele vai sair. Então, ó, ele não saiu com aquele colchetes 1, né? Ele vai imprimir isso daqui como se fosse numa versão de texto, né? Sem aquele caractere especial que estava ali no começo. Então, eu vou até colocar aqui o print, ó, para que a gente possa fazer a comparação. Então, no primeiro print, ele vai printar os dados, né, com esse colchete 1 aqui e os valores, aquela estrutura ali. E no outro, ele vai printar, quando a gente quer, né, só mostrar alguma mensagem ali sem essa parte aqui para atrapalhar, né? Então, é uma das formas que ele pode fazer ali, de como fazer uma pegadinha ali para você cair e errar, né? Ele coloca o cat e fala que vai sair dessa fórmula aqui, ó. Isso daqui é clássica. Você bate o olho no código, pode ter 10, 20, 30 linhas ali, um código imenso, você bate o olho e você vê que está errado. Na prova da PF foi basicamente a mesma coisa, né? Teve aspas duplas ali no print, e aí a galera percebeu que estava errado o true ali, né? Era para ter saído verdadeiro, né? O sinal lógico do verdadeiro, que é true, mas saiu true em formato de texto, né? Entre aspas duplas. E aí a questão. Eu lembro que teve uma galera que ficou muito tempo tentando resolver e fazia teste de mesa e tal, e no final era só ver ali que tinha aspas duplas e tava, se eu não me engano, tava errada aquela questão. Então vamos dar sequência aqui para que a gente possa ah, resolver, né, essa questão aqui, né?
Olha que interessante, em uma questão só a gente já conseguiu ver, ah, pelo menos aqui, ó, umas 5, 6 alternativas, né, que a banca pode acabar utilizando ali como forma certa e errada ali para cobrar de vocês. Então o que que ele quer? Ele quer a média, né. O que que eu posso fazer? Eu posso fazer de algumas formas. Posso criar uma função para gerar a média, posso fazer na marra, né, pegar cada valor ali, né, do meu criar aqui uma variável média, lembrando que não precisa ter acento, né. Ela vai receber cada valor ali, ó, dos dados, né, na posição 0, na posição 1, na posição 2, na posição 3, né, e somando aqui, ó, posição por posição, igual ele está sugerindo aqui para mim, tá, e fazendo por 5, né, fazendo a divisão aqui por 5. Só que qual que é o problema da gente poder fazer dessa forma aqui, ó? O problema é que a gente fica limitado, né? Se eu quero utilizar novamente só essa parte do código aqui, né, para algum outro problema que me peça a soma, me peça a média ali no caso, né? E a mediana, isso aqui atrapalha muito. Não é tão interessante fazer dessa forma. O que que eu poderia fazer? O próprio Python, ele tem uma função que chama sum, né? E dentro dessa função eu posso passar os dados, igual eles estão sendo sugestionados aqui, né, pelo Colab. Então, essa função sum, ela vai fazer a soma de cada um desses valores que estão aqui e fazer a divisão, vou dividi-lo por uma outra função que chama length, de tamanho. Ele vai retornar, né? Então, essa função ela vai retornar a quantidade de itens, né, que tem dentro dessa minha lista aqui, né? Então, vou colocar aqui os meus dados. O que que eu fiz aqui para deixar bem? Vou comentar aqui. Então, o que ele está fazendo? A função sum é o somatório, né? Somatório dos valores dividido dos valores somatório, né, da lista dividido, né, pela quantidade de elementos dessa lista aqui, pela quantidade de elementos aqui dessa lista, beleza? Se a gente mandar printar isso daqui, vamos ver quanto é que deu a média. Ó, a média deu 4.0. Se eu quiser que eu tirar essa parte aqui da casa decimal, eu posso colocar ainda mais uma barra aqui, ó. Tá? Então ela fica ali sem. Mas vou deixar. Vai que dá algum número quebrado ali, eu posso. Algum número em ponto flutuante ali, eu consigo ver, né, certinho, para a gente poder fazer a comparação. Uma outra forma, aqui no próprio R, né, a gente tem alguns métodos para já pronto, para que a gente possa utilizar também, tá? Um bastante interessante é a própria, posso criar aqui, ó, média, ela vai receber, né, chama min. Como a própria estrutura, né, a própria linguagem R, ela foi criada justamente para poder trabalhar com esses dados estatísticos e tudo mais, ele já nos fornece, né, vou trocar aqui para média, ele já nos fornece a maioria dos códigos ali e funções para que a gente possa trabalhar. Então, ó, deu valor 4 aqui também. Se eu colocasse o cat, né, para ele tirar aquele 1, para não atrapalhar, né? O cat aqui, ele printa ali o valor, igual ele printou aqui, ó. Deixa eu tirar os dados. Daí, ó, saiu os dois prints ali iguais, tá? As duas médias iguais, né? Outra coisa que a gente poderia fazer, então. Além disso, ele está precisando aqui da mediana, tá? A mediana é um pouquinho mais chato da gente trabalhar, porque a gente precisa colocar esses valores aqui em ordem crescente. Claro, a própria questão já foi bacana com a gente, né, de fornecer os dados de maneira crescente. Mas e se eu tivesse, no lugar desses dados aqui, hipoteticamente, esses valores aqui, ó, apenas esses dois trocados aqui, ó, já não estão mais em ordem crescente, não estão em roll, né? Aqui está em roll, deixa eu colocar em roll crescente, e aqui está desordenado, né? Tá, sei lá, aleatório aqui os valores, né? A gente não consegue pegar só de olhar os valores aqui e nem o programa pegar ali para para saber, né, se isso aqui está correto, se não está, se está na ordem certa. O que que a gente pode fazer? Primeiramente,
a gente tem ali uma função dentro, quando a gente está trabalhando com lista, que é dados.sort. Então, o sort, o que ele vai fazer? Vou colocar o mouse aqui em cima, ó, ele vai ordenar. Então, ó, vai colocar ordenado, né? Essa lista aqui pra gente. Ele vai rearranjar essa lista. E se a gente mandar printar agora os dados, ó, print dados. Deixa eu comentar isso aqui para não atrapalhar. Se eu mandar printar, ele vai printar a lista, ó, em ordem. Então, eu estou printando. A lista original, ele estava com um 6 aqui no meio, né? Depois que eu fiz a função sort, ela vai pegar a lista, vai ordenar para a gente e vai mostrar aqui para a gente, ó. Então, primeiro ordena e depois mostrei aqui através do print. Beleza? Feito isso daqui, deixa eu apagar o comentário aqui. Nossa lista está ordenada. Então, o primeiro passo é deixar a nossa lista ordenada. Como a nossa lista aqui já está ordenada, do exercício que ele passou, como é que a gente consegue pegar, então, qual que é o menor valor aqui, o valor da mediana, no caso, tá? Nesse caso, como é um valor ímpar, basta eu pegar o valor aqui do meio, né? Mas e se fosse um valor par? Se fosse um valor par, de quantidade par de elementos, eu teria que pegar, dividir por 2, pegar os dois valores que estão ali no meio e dividi-los, né, ainda por 2, né? Então, como é que a gente pode fazer isso aqui para resolver e pegar a mediana? Tem funções estatísticas, tá? Que fazem isso daqui pra gente, tá? Mas o ideal é a gente desenvolver mesmo, né? Fazendo ali os ifs ali de como que ficaria isso daqui, tá? Então vamos lá, eu vou criar aqui uma variável mediana. Criei a variável mediana. Ela vai receber os dados. Melhor, vou colocar o 0 aqui. Vou fazer os ifs na mão aqui pra gente ir treinando e ver como é que vai ficando aqui, tá? Então, a mediana. Se a quantidade de valor for par, né? Se ela for divisível por 2, o rol aqui, a quantidade de elementos, eu vou ter que pegar os dois valores, né? E depois ainda ter que fazer ali pegar qual que é os dois valores ali que estão no meio, nas duas posições do meio, e depois ainda, né? Ainda ter que somá-los e dividir para pegar a parte da média. Uma outra forma que a gente pode fazer é utilizando alguma função pronta e tal, mas o ideal é a gente trabalhar aqui testando. Então, eu vou pegar o length, a variável length, que ela dá os tamanhos ali, ó, e vou dividir, vou fazer o módulo aqui por 2. Se o resto dela for igual a 0, ou seja, se eu pegar a quantidade aqui de elementos, então tem 5 elementos. Se eu pegar o módulo dela e der o resto 0, quer dizer que ela é par. Se der o valor igual a 1, quer dizer que ela é o valor ímpar, né? Quer dizer que daí é mais fácil para eu poder trabalhar, tá? Nesse caso, vou criar aqui uma variável i para ela ser o índice, né? Então aqui é como se fosse ali a posição, né? Eu poderia até colocar pos aqui, ó. Aí fica mais fácil, posição. A posição daquele elemento aqui, onde é que ela tá, né? Se ela tá aqui, se ela for par, os dois elementos ali do meio, né? Então, a posição. Depois, preciso pegar esse mesmo tamanho, então len dos meus dados, dados, vou dividi-los por 2, né? Então peguei a quantidade, dividi por 2, aquela mesma fórmula que a gente já trabalhou em estatística, enfim, em matemática, pegar a posição ali da mediana, tá? A minha mediana, ela vai receber, e aí eu vou precisar dividir os meus valores aqui por 2. Então, ó, dividido por 2, para pegar qual que é o valor central ali, tá? E aqui dentro eu preciso pegar os dados na minha posição menos 1, né? Porque ele vai dividir, ele vai me dar um valor, mais ainda os meus dados na minha posição que eu encontrei, né? Através dessa regrinha aqui, ó, tá? Com isso daqui eu consigo pegar os dois elementos, por exemplo, se isso daqui fosse esses dados que estivessem aqui, ó, se fosse esses dados, eu tivesse mais um elemento aqui ao centro, né?
Vou colocar aqui. Mais um 5 aqui, ó. Então eu conseguiria, através dessa fórmula aqui, ó, pegar esses dois elementos, tá? Por quê? Porque ele vai dividir por 2, então eu tenho 6 elementos. Ele vai dividir por 2 e vai dar o quê? Vai dar 3, que vai ser esse daqui, né? Nessa posição, menos 1, né? Que vai estar pegando os dois aqui, ó. Então 0, 1, 2 e o 3 vai estar pegando esses dois valores aqui. Lembrando que quando a gente está trabalhando, outra pegadinha muito importante que recentemente caiu numa prova bem que foi mais para especialista, ela tentou confundir aqui, ó, as posições de cada elemento. Então, ó, ficou posição 0. Ela tentou confundir ali na questão, né? Falando que esse primeiro elemento aqui estava na posição 1, né? E não estava, né? A gente sempre começa nossas listas aqui no Python a partir do valor 0, tá? A partir do valor 0 aqui. Então, nós temos ao total 5 elementos. Beleza? Então, quando eu estou pegando a posição, eu estou pegando justamente, né, esse index que está aqui embaixo, aqui, tá bom? Então, beleza, a primeira parte está feita. E se, else, e se esse valor aqui, ó, ele for 1, né? Se na divisão aqui ele der um valor 1, quer dizer que esse valor é ímpar, né? E aí eu preciso pegar a posição igual ao meu len, meu tamanho dos dados ali, dividido por 2, tá? Para pegar justamente o valor ali certinho, a mediana dos meus dados justamente naquela posição que nesse caso aqui, né, seria a posição central ali da minha lista, né? Então, se eu pegar 5, dividir ali, ele vai dar certinho aqui o valor central, tá? Dá pra gente testar isso aqui para ver se vai dar certo ou não. O que a questão está pedindo? Se o meu conjunto média, né, esse conjunto aqui, a média é igual à mediana. Então, a média, vamos testar para ver se está igual. Ó, a média deu 4. Vamos mostrar agora a mediana. Então, ó, print mediana. Ana. Vamos ver se vai sair certinho. Então, ó, saiu o valor 4 ali. Tá? Como é que a gente pode fazer isso daqui? Vamos fazer um if? Aí, ó, se a média for igual a mediana, quer dizer que, né, a lista é simétrica e tá tudo ok. Não, melhor, vou fazer assim, ó. Em vez de colocar a lista simétrica, vou colocar certa e errada. A questão está certa ou errada. Beleza? Então a gente testa. A questão está certa. Então se a gente for lá testar para validar para ver se está tudo certo, então a questão está correta. Então podemos ver que a questão está correta, mas ainda falta a gente implementar ali do outro lado, né? Do lado do R, né? Então o que eu aconselho, né? Faça primeiro no Python, porque depois para a gente converter os códigos ali para o R, né, ele fica mais simples, né? Fica mais fácil. Por quê? Porque o próprio R ele já nos fornece as funções para que a gente possa trabalhar ali com a parte essa parte já de estatística, né? Então, do outro lado aqui, ó, voltando para o R agora, o que a gente pode fazer? Fazer a mediana, né? Então, a mediana, nesse caso aqui, como é que ficaria? Eu já fiz a média, printei a média, né? E agora a gente pode vir aqui e testar, né, o valor da mediana. A mediana, vou colocar aqui, ó, mediana, ela vai ser igual à função median dos meus dados, tá? E vou mandar printar os valores aqui, ó. Outra coisa que a banca pode vir a colocar mediana, que é essa variável aqui, ó. Se eu printar esse valor aqui, ele vai sair 4, vai pular uma linha, vai colocar o 4, ou ele vai dar algum erro, né? Vamos testar isso aqui, ó. A banca pode só dar simplesmente esse código aqui numa questão, né? Ali num ponto ali. E a pergunta é, vai sair, né, na saída assim?
4 e 4, né? Ou vai sair assim, 4, 4. Quando a gente coloca o cat, né, ao contrário do print, né? O print você percebe que ele... Ah, não fiz nenhum teste, né? Mas o print ele sai e ele imprime o resultado ali que você colocou ali dentro e ele já dá uma quebra de linha, ele já pula para a próxima linha. O cat não, ó. O cat ele coloca o texto um após o outro, né? Aí no caso que sairia 44, né? E pra gente vendo aqui, estaria errado, né? No caso, porque ele não deu o espaço ali, né, ele não deu uma quebra de linha, né? Para que a gente possa resolver isso daqui, a gente precisa colocar um caractere especial aqui dentro, entre aspas duplas, né? Então vírgula, aspas duplas e o barra N para ele dar justamente essa quebra de linha aqui no nosso código. Tá? Poderia fazer os ifs aqui, mas vocês já entenderam aqui como é que funciona a parte de revisão, né? Ou seja, uma questão simples essa daqui, que é só a gente fazer a média, né, dos elementos aqui e ver a valor da média e da mediana e comparar para ver se está certo, né? Ah, nos gerou aqui, ó, basicamente uma estrutura de código que a banca ela pode vir a cobrar aí futuramente e garantir fácil aí um ponto, dois, talvez até três, né, se tiver três questões, porque são questões que não pode perder, né? Questões fáceis, questões simples assim, não tem como perder. Deixem o like, compartilhem esse vídeo aqui e eu vou trazer a, atividades, mais atividades e mais estruturas dessas daqui, tá? Para que a gente possa vir trabalhar estatística, Python junto com o R, para que a gente possa resolver aí mais algumas atividades, tá bom? Então, tchau, tchau, espero ter ajudado aí e bons estudos.